Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. O tema de hoje é as parteiras hebreias. Nós já lemos um pouquinho sobre ontem, né, sobre esse trecho de Êxodo, capítulo 1, mas hoje vamos estar falando novamente, ontem destacamos as transgressões do faraó, né? O que levou o faraó a tomar tantas decisões erradas e a entrar para a história como um faraó burro que acabou prejudicando a si mesmo e também o seu povo. É claro que Deus estava por detrás de tudo, governando tudo, todos, através dos seus atos soberanos, dos seus decretos divinos. Deus moveu toda a história a fim de abençoar o povo de Deus, o povo de Israel. E aqui também, nesse episódio de hoje, nós vemos isso também. A partir do versículo 15 de Êxodo, capítulo 1, diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Que povo é esse? O povo de Israel, né? Os descendentes dos filhos de Jacó. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, o rio Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Tá bom? Então, nós vemos claramente aqui o que realmente são verdadeiras pessoas de Deus, pessoas conectadas com o coração de Deus. O tema de hoje é as parteiras hebreias. O que nós podemos aprender com essas duas parteiras, cujos nomes eram Sifrá e Puá? Sifrá e Puá. O que eu e você podemos aprender à luz da Bíblia, a Bíblia aqui, né, através da Bíblia, com relação às parteiras hebreias? Nós precisamos aprender, querido, que aquilo que muda o curso da história, será que são reis? Será que são potestades? Será que são generais? Será que são ricos? Às vezes sim, mas nem sempre. Muitas vezes são homens e mulheres comuns que são destituídos de poder e posição social significante, mas que profundamente, através do seu caráter, através das suas atitudes, através do seu coração conectado com o coração de Deus, podem mudar a história da humanidade. Essas duas mulheres, simples mulheres, apenas parteiras, seriam o que hoje seriam ginecologistas, ou até mesmo de maneira mais simples, as enfermeiras. Essas duas parteiras mudaram o curso da história da humanidade. Quando o rei do Egito ficou preocupado com o número crescente de escravos hebreus, convocou essas duas mulheres perante a sua presença e deu comando bem claro para ela, comandos bem claros. Olha, quando as hebreias estiverem gerando filhos, se forem meninas, deixem viver, mas se forem homens, que fossem mortos, né? Então, nós vemos Sifrá e Puá diante de Faraó, recebendo instruções para que matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Imagina você recebendo um comando desse, né? Do seu líder, do seu rei, do seu imperador, daquele que está sobre você a nível de governo. Mas tem um detalhe precioso nessa história. Essas duas parteiras hebreias temiam a Deus e se recusaram a obedecer essa ordem malvada. Por quê?
porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. É aqui onde está o limite da nossa obediência com relação às autoridades. Se alguma autoridade, seja em que esfera que for, a nível familiar, social, a nível governamental, pedir para você fazer algo contrário à palavra de Deus, vale aquele princípio que nós aprendemos lá em Atos: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Elas receberam uma ordem malvada e se recusaram a obedecer. Então, apesar das ameaças do rei, elas não se submeteram a esse comando e continuaram fazendo partos de meninos hebreus. Embora não dessem a conhecer o fato, a sua decisão aqui arriscada ajudou a poupar a vida de Moisés, o grande Moisés, Moshe, né? Que é Moisés aqui em hebraico, o grande libertador, o grande estadista, o grande profeta de Deus, um tipo também de Jesus, o grande libertador de Israel, designado por Deus, foi liberto da morte através dessas duas parteiras hebreias. Então, no que diz respeito à obediência civil, né? Sifrá e Puá arriscaram a sua vida a fim de proteger os filhos de Deus entregues sob os seus cuidados. Será que você tem protegido? Será que você tem cuidado das pessoas que Deus tem entregado nas suas mãos, assim como as parteiras hebreias fizeram? Será que você tem sido zelo, você tem se empenhado, você tem amado, você tem acolhido, você tem se dedicado em favor das pessoas que Deus tem entregado sob os teus cuidados? Essa é uma pergunta importante que temos que responder. Agora, olhando para o caso delas, a bravura delas fez com que Deus lhes mostrasse a sua bondade, o seu favor, a sua bênção, abençoando-as, não somente elas, mas também as próprias famílias dos israelitas. Ou seja, sem dúvida, os seus filhos e netos tomaram parte do grande êxodo quando Moisés tira os filhos de Israel do Egito. Que coisa tremenda. Então, não somente as duas foram abençoadas, mas o seu legado, os seus familiares, os seus entes queridos, seus filhos e filhas foram abençoados, porque elas temiam ao Senhor e preferiram obedecer a Deus. O projeto de vida, a vida humana foi colocada em primeiro lugar, em detrimento de um comando malvado de Faraó. Ou seja, fazendo parte de uma conjuntura estratégica da história, essas parteiras hebreias, sem poder político, socialmente desprezadas, economicamente desfavorecidas, desafiaram o grande governante do Egito e obedeceram a Deus, a quem elas temiam, ou seja, temiam a Deus, não temiam a Faraó. É claro que envolvia medo, essas atitudes que elas tiveram envolvia medo, perigos terríveis, né? Poderiam ser decapitadas, mortas, destruídas pelo próprio Faraó, porque as vidas humanas naquela época estavam nas mãos dos governantes, seja Faraó, que era uma espécie de rei, imperadores, governantes e líderes civis e governamentais. A sua escolha perigosa, a escolha perigosa dessas duas hebreias, para fazer a coisa certa, protegeu a linhagem de Abraão, pai da fé, através do qual viria o Messias, ou seja, ela protegeu a linha do justo, cumprindo assim o plano de Deus, o propósito de Deus, não apenas para os hebreus, mas também para toda a humanidade. Por quê? Porque muitos dos filhos de Jacó também geraram filhos que, às vezes, através de erros e falhas ou de envolvimento com pessoas de outras nações, e esses filhos geraram outras etnias, outros povos, outras nações. Então, a decisão dessas duas parteiras hebreias influenciou toda a história humana. Olha a importância das nossas decisões. Olha a importância de nós temermos a Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo, a fim de que uma escolha, uma decisão possa mudar o curso da história, não somente da nossa vida, da nossa família, atrair a bênção de Deus e mudar o curso da história da humanidade. Que tipo de decisões você tem tomado na sua vida?
Você tem tomado decisões que abençoam você, o seu futuro, a sua casa, a sua família. Você atrai a bênção de Deus, o favor de Deus sobre a tua vida. Quando Deus olha as tuas decisões, as tuas escolhas, Deus se agrada. Você tem procurado agradar a Deus ou agradar os homens? Agradar entes queridos, familiares, amigos, pessoas. Ou você tem procurado agradar o coração de Deus como essas duas parteiras hebreias? Então, vamos aprender com elas o que é ser mulheres segundo o coração de Deus, o que é ser filhos de Deus segundo o coração de Deus, guiados pelo Espírito Santo, a fim de mudarem a sua própria história e a fim de causar um impacto ao longo da história na vida de outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço a Solange Silva Campos, a Sara Miyashiro, a Jaque Zan, a Jaque Preciosa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou o pastor Giovanni, trouxe uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa se conectar conosco. Tem todas as informações. Caso você sinta no seu coração o desejo de contribuir com a nossa casa pastoral, com esse ministério, no link de descrição tem todas as informações. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, descreva nos comentários o que você achou desse vídeo. O que Deus falou com você, da onde você está nos assistindo. Olha aí, pastor, eu sou da cidade tal, do estado tal, sou do país tal. Descreva aí nos comentários para que a gente possa se alegrar contigo, com a sua vida e o que Deus tem feito na sua vida através desse ministério devocional da palavra de Deus e das Sagradas Escrituras. Tudo que nós falamos hoje, amados, está aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 1 de Êxodo. Nós falamos ontem sobre Faraó, a transgressão de Faraó e como Faraó reagiu diante de um problema étnico, diante de um problema social, baseado no medo, no temor, agiu de forma totalmente equivocada, tomando decisões erradas e ficando marcado na história negativamente. Agora não, hoje falamos das duas parteiras hebreias que através de decisões e escolhas mudaram o curso da história da humanidade, porque temeram a Deus e fizeram as escolhas corretas, certas, diante do Senhor, tá bom? Sou o pastor Giovanni, um grande abraço, quero terminar aqui orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada um daqueles que vão assistir esses vídeos devocionais, sejam ao vivo, seja on demand, ali disponível, para que eles possam, na hora oportuna, assistirem esses vídeos. Pai, que possamos ser como essas duas mulheres hebreias. Ó Deus, possamos temer ao Senhor e não temer os homens. Possamos agradar o teu coração, em detrimento de agradar ou não o coração dos outros. Isso não importa, o que importa é agradar o teu coração. É sermos fiéis à nossa vocação, ao nosso chamado, a lutarmos pela vida, a cuidarmos das pessoas que o Senhor deixou-nos como encarregados de cuidar delas. Pai, nos abençoa, nos capacita a cumprirmos o nosso chamamento, a nossa vocação, o propósito de Deus para a nossa vida. Nos ajuda com sabedoria, com graça, com unção, diante das escolhas da vida, Pai, e nos capacita a agradarmos o teu coração e a vivermos o teu projeto, o teu plano maravilhoso, o teu propósito que é bom, perfeito e agradável nessa terra, a vontade de Deus maravilhosa para as nossas vidas. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, orar em favor deles, das suas casas, planos, projetos, sonhos. Colocamos a vida de cada um deles diante do teu altar e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe, queridos. A paz do Senhor.